cativeiro babilônico, você tem o finalzinho do cativeiro babilônico, Ezequiel e Daniel. Depois você tem o período dos persas, né? Do Medo Persa, você vai ter aqui, já no reinado de Zorobabel, Ageu e Zacarias. Depois do reinado de Zorobabel, você vai ter Esdras, Malaquias, Neemias e Malaquias. Aí você vai ter o período da soberania persa. Depois, esse períodozinho, o período do greco-macedônica, da soberania greco-macedônica. Depois você tem o período da dominação egípcia. Foi nesse período da dominação egípcia. Lembra que a gente falou que o povo de Judá decidiu fazer uma aliança com o povo egípcio, porque eles optaram pelos egípcios aos assírios. Os assírios estavam em ascensão e ficou nessa de Egito, Assírio. Né? Então, porque os egípcios poderiam fazer frente contra os assírios e os judeus apostavam nisso. Né? Eles acreditavam realmente que os egípcios iriam se levantar e vencer os assírios, mas isso não aconteceu. E aí o que acontece? Nesse período de dominação egípcia, foi quando começou a tradução do Antigo Testamento do grego, chamada Septuaginta. Quando eles pegam então 70 judeus, rabinos, né, mestres da língua hebraica, que têm um domínio grego, e eles traduzem do hebraico para o grego todo o Antigo Testamento. Tá? Depois vem o jugo sírio, aí depois vem a guerra da libertação dos macabeus, nesse período. E aí, aqui já é um período quando começa a construção do novo templo, a intervenção romana, e aí vem Cristo nesse período. Então essa praticamente é a historinha aí que você tem do povo de Israel dos nossos dias. Agora, quando a gente vai falar dos profetas, nós vamos ver em que período esses profetas vieram, né? Os profetas Joel, a gente está indo aqui pela ordem, para não seja a ordem literal, mas a gente tem aqui na ordem da nossa Bíblia. A gente vai ter então Oséias, Joel e Amós. Então Oséias, ele praticamente no período do exílio, ele está na sua existência entre 780 a 700 a.C. Depois você tem Joel, que é 850 a 800 a.C. E Amós, ele é do período de Oséias, entre 780 e 700 a.C. Mas a gente vai falar sobre isso detalhadamente depois. Vamos começar então a falar de Oséias. Deixa eu escrever aqui um minutinho. Vou falar de Oséias. Gente, esse livro ele é fantástico, porque ele vai falar, ele vai ser específico para líderes, né? Ele vai falar para a liderança de uma forma muito peculiar. É um livro que a gente, como líder, não gosta muito de entregar ele, não. Porque ele arrebenta ele joga toda a responsabilidade para a liderança de uma forma geral, né? Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Oséias. Não vai dar para a gente fazer toda a leitura do livro, mas nós vamos fazer um acompanhamento com o livro aberto, tá bom? Abra a sua Bíblia em Oséias. A gente vai fazer a leitura logo de cara desses versículos. A gente não tem a data exata da vida de Oséias, mas a gente sabe que foi praticamente no mesmo período de Daniel. Por quê? Porque a gente tem os mesmos dias aqui. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Osias, Jotão, Acasa e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu
desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Ibraim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. É bom a gente lembrar que esse vale de Jezreel, no Apocalipse, é chamado de vale do Armagedon, tá? Tornou ela a conceber e deu à luz um filho. E disse o Senhor a Oséias: põe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para me perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. Acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma cabeça, subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai ao vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, por favor. Então, até aqui. Depois a gente continua. Vou falar de Oséias. Tem muita coisa a dizer. Olha, vamos falar do contexto. O contexto histórico do ministério de Oséias é dado aí, situado nos reinatos do Jeroboão II, filho do Jeroboão. Quem era Jeroboão? Era rei de Israel. É bom a gente lembrar que Israel foi dividido em duas partes: o reino do norte e o reino do sul. Isso houve essa divisão. Vou apagar aqui para a gente poder entender melhor. Então a gente já tinha falado sobre isso, mas faz necessário a gente tocar esse assunto para poder a gente entender. Na divisão dos reinos ficou de um lado o reino do norte e no outro o reino do sul. Então no reino do norte reinou Jeroboão. O que era o reino do norte? Jeroboão. Quem era o reino do norte? Era chamado de Israel. Compreendia em 10 tribos. O reino do sul é chamado, aqui foi Roboão, começou o reinado, é chamado de reino de Judá. Tá? Compreendia em 2 tribos, mas acabou que ficou sendo chamado de uma tribo de Judá. Então o que acontece? Depois que Jeroboão morre, o Jeroboão II começa a reinar. Jeroboão II. É nesse período que Oséias começa a profetizar para a nação de Israel. Havia profetas que profetizavam para o povo de Israel e havia profetas que profetizavam para o povo de Judá. Ok? Então, quando o profeta era levantado no reino do sul, ele estava falando para Judá e para Jerusalém. Quando você vai ver lá alguns profetas falando, assim diz o Senhor, para a casa de Judá, para Jerusalém. Então esses são os profetas que profetizam para o sul. Quando você vê ele falando para a casa de Israel, ele está no
falando para as 10 tribos. É bom a gente fazer essa distinção, porque o contexto é outro. Embora seja uma só nação, mas sendo dividida por causa de pecado, acabam se tornando dois contextos diferentes. Por quê? Porque aqui no Reino do Sul, você tem Jerusalém. Qual é a importância de se ter Jerusalém no Reino do Sul? É porque em Jerusalém ficava o templo. Então havia o templo, havia o sacerdócio verdadeiro, havia uma adoração ao Deus verdadeiro, porque Deus estava habitando em Jerusalém. Então Judá teve essa preocupação de continuar o serviço do templo, adorando, levantando sacerdotes e papapá. Desculpem. Já no Reino do Norte, eles estavam totalmente sincretizados. Por quê? Porque eles não podiam descer para Jerusalém para adorar a Deus. Entende? Eles não podiam subir a Jerusalém, no caso aqui, embora seja no sul, mas o termo usado por Israel era ascender a Jerusalém, subir a Jerusalém. Então eles não podiam subir a Jerusalém para adorar a Deus, porque havia esse rompimento, né? Então ninguém passava, ninguém podia ir lá. O que acontecia? Eles queriam fazer a adoração deles. Então, para isso, eles começavam a aceitar sincretismos daquele povo que estava também com eles na região norte. Tá? E houve uma miscelânea, uma paganização intensa com as 10 tribos. As 10 tribos estavam realmente misturadas na sua adoração do paganismo. Eles eram daquela linha doutrinária, né? Deus é bom e o diabo não é ruim. Eles ficavam mais ou menos assim, né? E caminhando dessa maneira, eles estavam levantando suas adorações aos deuses pagãos. Então a idolatria fazia muito parte do reino do norte. E é nesse contexto que o profeta Oséias é levantado, tá? Porque é bom a gente lembrar que Deus tem uma aliança com Israel. E aí Deus vai levantar esse profeta. Por isso estou dizendo a vocês que Oséias é levantado no reinado de Jeroboão II e de 4 reis de Judá, que são esses que nós citamos: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isso compreende no período de 755 a 715. Esse é o período da profecia de Oséias, ok? As datas então comprovam que o profeta era contemporâneo do profeta Amós. Então, olha, quem era o profeta na época de Oséias? Amós, Isaías e Ezequias. Então ele era contemporâneo dessa galerinha aqui. Esses eram profetas que estavam também profetizando nos dias de Oséias. Devido a Oséias se referir aos 4 reis de Judá e não aos últimos 6 reis de Israel, indica que o profeta teria fugido do reino do norte a fim de se instalar em Judá, um pouco antes de Samaria ser destruída pela Síria, porque Samaria foi destruída pela Síria no ano 722, tá, gente? Antes de Cristo. O período que a Síria tomou e destruiu com as 10 tribos do sul, do norte. Então, nesse período, ele escreveu as suas profecias, tá? Período que ele escreveu as suas profecias. Então, vamos lá. A gente vai saber pouco a respeito desse profeta, além do fato de ele ter tido uma vida familiar muito triste, né? A gente vai ver que não é muito legal, porque a gente já leu no capítulo 1 que o Senhor manda ele se casar com uma prostituta. E ele não manda casar com uma ex-prostituta, ele manda casar com uma prostituta em ação, né? Está nativa. Então, o livro de Oséias é apresentado como um homem bondoso, franco e afetuoso. A autoria desse livro é
mesmo do profeta Oséias, né? Ele tem, o que significa Oséias? A palavra Oséias, no hebraico, você sabe como é que se fala Oséias no hebraico? Rocha. A palavra Oséias é Rocha. Rocha significa salvação. Por que Rocha significa salvação? E em hebraico significa Deus. É uma sintetização, né, do nome de Deus. Esse termo foi, na verdade, aplicado depois. Então você tem Deus como Deus. Rocha, salvação. Rocha significa Yehoshua, ou Jesus. Tá? Yeshua, Yehoshua. Porque depois da época de Jesus há uma renovação desse nome, Yehoshua. Porque Yehoshua ou Yehoshua é o mesmo nome de Josué. Josué significa salvação. Então aqui no caso, Rocha significa salvação. Esse é o nome do profeta. O nome, lembra que eu falei para vocês que o nome representa identidade? Lembra que eu falei para vocês? Da pessoa, Oséias, que significa salvação, ele vai então com o seu nome. Eu falei isso no estudo de Daniel, inclusive, né? Oséias, que significa salvação, vai dar a identidade do profeta com respeito à nação de Israel. Porque o profeta vai apresentar para a nação de Israel que Deus é a salvação. É isso que ele vai trabalhar lá. A salvação de Deus, o livramento de Deus, ou libertação. Então ele é identificado como filho de Beri. Ele é identificado como filho de Beri. Isso a gente vê no capítulo 1. Pai dele, cadê? Beri. É um nome bonito. Está aqui, filho de Beri, versículo 1. Beri significa meu poço. Então nada mais se sabe sobre ele, a não ser o que consta nos trechos autobiográficos do seu próprio livro. Então qual é o tema principal do livro de Oséias? Tema principal. Oséias ele foi chamado por Deus para profetizar para a nação de Israel. Lembra que a divisão? Ele está no reino do norte. Deus o manda para o reino do norte. Depois ele tenta fugir para o reino do sul, tá? Mas aí é outra história. Vamos falar aqui da função dele, da missão. A missão dele era profetizar no reino do norte. E Deus o levanta com esse propósito, com esse fim. E aí, como estava o reino de Israel? Bem, o reino de Israel estava desmoronando-se moralmente e espiritualmente. A nação estava em caos. Já haviam vários ídolos, vários tipos de adoração, e com isso os valores morais caíram. Gente, é bom nós lembrarmos que os valores morais estão atrelados diretamente aos valores espirituais. É bom a gente lembrar disso. Porque às vezes a gente fala assim, porque o Brasil precisa melhorar os seus valores morais. Não, os valores morais do Brasil serão elevados à medida que os valores espirituais forem sendo aprimorados. Então nós precisamos trabalhar no espírito dos brasileiros para que os valores morais sejam restaurados. Porque senão a gente vai fazer guerra. É que nem você chegar numa bananeira e toda hora que tiver uma banana você vai lá e arranca. Você fala assim, eu não quero nenhuma banana nessa árvore. Não quero nenhuma banana aqui. E aí suja a banana, você vai lá e corta. Suja a banana, você vai lá e corta. Você vai ver essa guerra pro resto da vida e sempre vai dar banana. Porque trabalhar os valores morais são consequência dos valores espirituais. Então é uma guerra cansativa. Como é que nós podemos curar essa nação?
Como é que nós podemos sarar o Brasil? Restaurando ou restabelecendo os valores espirituais dessa nação. Entendeu? É com valores espirituais. Israel já estava totalmente comprometido na sua espiritualidade, porque era uma nação já envolta no pecado, na idolatria, e por isso os seus valores morais também, os valores familiares também estavam comprometidos. O livro então vai enfatizar o fato de que por ter Israel desprezado o amor de Deus, o seu chamado ao arrependimento, o juízo de Deus já estava então certo. Veja só, porque houve o desprezar, Deus falou: bem, agora eu vou sentenciar a nação, e não vou perdoar não, vou acabar com ela, vou destruir a nação, porque ela tem sido infiel a mim, ela não tem submetido aquilo que eu a criei para ser. Deus criou a nação de Israel com uma função, mas o povo estava em idolatria. Então Deus vai lá e fala: olha, eu vou acabar com vocês. É para isso que o profeta foi levantado. Então, por isso o tema desse livro se prende ao julgamento divino e ao amor redentor de Deus por Israel. O alvo principal de Deus, ao falar pelo seu servo Moisés, é declarar e mostrar a sua esposa infiel seu constante e persistente amor. Então Deus está falando: olha, eu vou dar a minha cartada final, é o meu checkmate para a nação de Israel. Quero, através do meu profeta, que é salvação, revelar a minha salvação a eles. Só que a salvação é fruto do amor de Deus. Por isso, Osés era uma pessoa extremamente amável, porque a salvação, Osés, salvação, é uma pessoa marcada no seu caráter como uma pessoa amorosa, uma pessoa paciente. E Deus fala para ele: agora você vai casar com uma prostituta. Porque o profeta não é aquele que se levanta e traz uma linda palavra daquilo que você estava precisando ouvir para animar a tua fé. O profeta, ele se compromete muito mais do que com as palavras. Quando Deus levanta o profeta, ele está envolvido até a cabeça com a profecia. Osés, ele não poderia profetizar a uma nação sem saber o que estava no coração de Deus. Guarda isso no seu coração. O profeta não é chamado para trazer palavra de Deus. O profeta é chamado para trazer o coração de Deus, o sentimento de Deus. As palavras são escolhidas pelo homem, mas o coração é de Deus. Como Deus queria comunicar uma mensagem para a nação, Deus então chama o profeta e fala: eu quero que você sinta o que eu quero transmitir para o meu povo. Então você vai passar o que eu estou passando. Você vai sentir o que eu estou sentindo. Casa com a prostituta. Vai ter filhos com ela. E ela vai te trair. Você vai ter filhos de prostituição, que não serão seus, mas você vai amá-los, você vai acolhê-los, para que você sinta o que eu estou sentindo. O profeta casa. Você imagina, está ali. Alguns estudiosos vão dizer que não era literalmente uma prostituta, porque Deus tem os valores familiares e Ele não queria que os valores familiares fossem comprometidos aí no caso. Você pode seguir essa linha se quiser, mas eu acredito que, como nós estamos falando de um profeta, Deus ainda não mede esforços para transmitir o seu coração para o profeta, porque o profeta ele sai disso, né? Dessa linha de eu estou sendo abençoado, eu estou recebendo de Deus a bênção, que glória, estou constituindo minha família. Não, o profeta é aquele que precisa comunicar o coração de Deus, e para comunicar o coração de Deus, ele precisa sentir o que Deus está sentindo. Então a forma de Deus comunicar isso foi levar Osés a se casar com uma prostituta. Então olha só, a mensagem. Qual era a mensagem que Osés então estava para transmitir? Deixa eu ver um negócio interessante aqui, gente.
pouquinho sobre a família de Oséias, tá? O ministério de Oséias, então, aconteceu no reinado de Jeroboão II. Nesse período, Israel conquistava Israel. Vamos saber aqui como é que estava essa nação. Olha só. Israel estava desfrutando de uma provisória prosperidade econômica. Estava dando tudo certo, havia uma paz política, havia tranquilidade, não havia problema nenhum, né? O Jeroboão II tinha feito cair o IPI, os juros estavam em queda, né? A nação estava começando a classe C estava tendo maior poder aquisitivo. O pessoal estava comprando charrete zero, né? Então a coisa estava acontecendo. Mas logo após a morte do Jeroboão II, a nação começou a desmoronar e ela caminhou rapidamente para a destruição em 722 a.C., que foi quando os assírios então invadiram o reino do norte e destruíram as 10 tribos. Então, passados 15 anos da morte do Jeroboão II, os 4 reis seguintes seriam mortos. Decorridos mais 15 anos, Samaria seria incendiada e os israelitas deportados para a Síria, e mais tarde as dispersões entre as nações. Então foi uma sequência de fatos. O casamento trágico de Oséias e sua palavra profética ensejam uma mensagem de Deus a Israel durante os anos de caos. A profecia de Oséias foi uma última tentativa de Deus, com o intuito de levar o povo ao arrependimento. Deus queria que deixassem a idolatria e a inimizade dominante antes que ele entregasse a nação ao pleno juízo. Mas o que acontece? A gente vê claramente no capítulo 1 que o povo era infiel. Olha, vamos lá para o versículo 3 de Oséias 1. Oséias casa com Gomer, é o nome da esposa dele, e ele vai ter então o primeiro filho. Pelo fato da gente ler assim, né, o versículo 3 de Oséias 1, ele fala assim: foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então a gente entende que esse lhe deu o filho é de fato que a Oséias é o pai dessa primeira criança, tá? A gente interpreta assim, é o pai da primeira. Então o que acontece? Olha só o nome dessa criança, que deu o nome de Jezreel. Jezreel, que é o vale de Jezreel, como eu falei para vocês, é o vale do Armagedon, hein, gente? Isso tem tudo a ver, né? Depois a gente vai fazer as conexões aqui. Vocês vão entender, a gente vai entender no Apocalipse com esses profetas, né? A gente vai fazer uma ligação legal. Deixa eu colocar o filho de Oséias, Jezreel, que significa Deus espalha. Deus espalha. Ou ainda Deus semeia. Esses dois sentidos. Aí você fala assim, mas não é o oposto? É. Mas o detalhe legal do hebraico é que a mesma palavra, no caso aqui de espalha, semeia. O que semeia é o que espalha. Isso tem tudo a ver com Apocalipse. O que semeia é o que espalha.
Deus semeia, mas Ele também é o Deus que espalha. Que triste que Jesus fala que na frente ou onde Ele espalha. Pode ser também. Tem sentido, né? Comigo não ajuda, espalha. Então, porque na verdade tem a ideia aqui é mostrar que em Apocalipse é Deus quem está movendo isso aqui, ó. Deus quem está movendo isso, tá? O nome sugere os planos de Deus para Israel, que é espalhar o povo no cativeiro e semear para ele um povo purificado. Deus espalha para poder ajuntar. Isso tem a ver com o trigo e com o joio. Isso tem a ver com a tribulação e tem a ver com o milênio. Para que isso aconteça, é necessário que isso aconteça no vale de Jezreel. Chamado Armagedon, que é o vale de decisão. Tudo a mesma coisa. Jezreel, Armagedon, decisão, vale da decisão, é tudo o mesmo vale. É o vale onde Deus vai espalhar para semear. Legal, né? Aí você começa a entender Apocalipse. Vai entender as profecias. Vamos juntando as peças do quebra-cabeça. Então, olha lá. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem, tá, gente? Jezreel foi a cidade onde moravam alguns dos reis de Israel e onde Jeú acabou com a casa de Acabe. É bom a gente entender isso. Jezreel é a mesma região onde morava e a Bíblia também vai falar sobre ela. Jezabel. Tá? O espírito de Jezabel em Apocalipse. Então vai ser na casa de Jezabel que Deus vai travar a batalha final. Olha que legal. Nada na Bíblia é por acaso. Nada na Bíblia é solto. Nada é assim, coincidência, hein? Não. No vale de Jezreel, casa de Jezabel, Deus vai espalhar e Ele vai ajuntar. Por que é que Deus vai fazer isso nesse vale de Jezreel? Por que Ele vai fazer isso na casa de Jezabel? Porque Deus, em outras palavras, está dizendo que a culpa da maldição da terra não é de Jezabel, ou não é de Acabe, que era rei de Judá, mas era de quem? Do próprio povo. O que Deus está comunicando através dos profetas é que toda a ação de maldição, de espalhar, porque aqui você pode também ainda trabalhar a questão da bênção e da maldição. O que nós temos é Deus dizendo que toda a ação de maldição é resultado, é consequência das nossas más atitudes ou atitudes de desobediência. Então ele está jogando, na verdade, a culpa para a gente. Deus está falando, olha, a culpa é de vocês. Vocês são os culpados. Vocês são os responsáveis. Por isso, aqui é que vai ter a luta no vale de Jezreel. É por isso que vocês vão ter lá Deus espalhando, porque é isso que significa. Jezreel, então, era essa cidade, tá? E aqui, nesse texto ainda de Oséias 1, Deus está fazendo cessar o reino e o arco de Israel. O que significa isso?
o arco de Israel. Arco na Bíblia é um instrumento de quê? De paixão, né? A pessoa está apaixonada, vai lá, o arco que é flecha o coração, estou apaixonado. O arco é um instrumento de guerra. Então o que Deus está dizendo é que ele fará cessar o arco, significa que ele vai fazer cessar, ele vai tirar de Israel o poderio militar, a força de guerra de Israel. Israel não terá mais força de guerra, será como vulneráveis, né? Serão vulneráveis diante dos seus inimigos. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em 2 Reis. A gente vai ver os paralelos dessa profecia, porque é nesse período que Oséias está profetizando. É no período de 2 Reis, capítulo 10. A gente tem esse paralelo aí, tá? Deus vai usar Jeú para construir a casa de Acabe e lhe entrega o reino. Mas Jeú não se dedicou ao Senhor. Olha aí, Jeú foi quem Deus castiga Jeú, porque Jeú foi quem construiu, castiga Jeú não. Castigo sobre a casa de Jeú por causa de Acabe, por causa da maldição. Jeú destrói a casa de Acabe e Deus lhe entrega o reino, mas o problema de Jeú é o quê? É que Jeú não tem a dedicação, não se consagra e nem consagra o seu reino ao Senhor. Então ele vai imitar os pecados de Jeroboão, filho de Nabate. Leia aí 2 Reis 10, 31 alguém. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Olha aí, então Jeú, ele embora tenha destruído Acabe, ele não se consagra ao Senhor, ele não consagra o reino ao Senhor, e aí ele acaba fazendo o que Jeroboão tinha feito, os pecados de Jeroboão. Jeroboão II, rei de Israel, quando Oséias escreveu, foi o penúltimo rei da linha de Jeú. Depois da morte dele, Zacarias, seu filho, reinou por 6 meses e foi assassinado, terminando aí o domínio da dinastia de Jeú, tá? A partir daí acaba. Então fala de Jezreel, ou o Vale do Armagedon, ou o Meguido, também é falar, é o lugar das últimas batalhas decisivas. Vamos observar então um pouco sobre esse vale aqui, que faz muito sentido para a profecia de Oséias. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 4. Vocês estão pegando aí, gente? Pastor, qual é a passagem que fala que será retirado? É Oséias, capítulo 1. A gente vai voltar no versículo certinho, mas acho que é o versículo 4, se não me engano. A gente vai dar uma olhada. Deixa eu ver aqui uma coisa. Porque é na batalha de Gideão. Mas aqui é muito texto, até o capítulo 7. Não, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui se eu estou tentando. Não, vamos pegar outro texto aqui. Esse aqui está muito longo. Tem dificuldade de achar. Bora lá
2 Reis, capítulo 23, versículo 28. 2 Reis 23, 28. Quanto mais atos de Josias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates. E tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou em Megido. Onde é Megido? No vale de Jezreel. Tá? É o mesmo vale. Então, olha, no primeiro encontro, de Megido, seus servos o levaram morto e num carro transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e ungiu e o fez reis em lugar de seu pai. Então aqui a gente está falando da aliança de Israel com o Egito, aquela história que a gente está falando, né? Os egípcios atacarem a Síria, Síria se levantarem contra o Egito, e aquela coisa toda, e aí fica aquela bagunça entre o Egito e a Síria e Israel no meio dessa bagunça. No capítulo 1 de Oséias, versículos 6 e 7, a gente vai ter agora as duas filhas. Abra sua Bíblia então em Oséias 1. O versículo que eu te disse é o 7. Tá? Você salva o arco, viu, João? Não salvareis pelo arco, nem pela espada. O versículo 6 diz assim: tornou a conceber, e agora ele tem o primeiro filho de Oséias. Ele põe o nome do vale de Megido, de Armagedon. O segundo, ele vai colocar agora o nome do segundo filho. Versículo 6: pois não é, tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Provavelmente essa menina que nasce não é de Oséias. É bem certo que não. Por quê? Porque não diz que lhe deu um filho, ou lhe deu uma filha, mas diz que ela teve uma filha. Está vendo a diferença aí do primeiro filho? O primeiro filho diz que ela lhe deu um filho. O segundo diz que ela deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de desfavorecida, porque eu não tornarei a desfavorecer a casa de Israel para me perdoar. Deus está falando o seguinte: Oséias, o primeiro filho é teu, o segundo não será teu, mas você vai amar e você vai dar um nome para essa menina. O nome dela vai ser desfavorecida, porque eu não vou favorecer a casa de Israel. Deus está falando exatamente assim que está Israel. Israel tem uma aliança comigo, teve os primeiros frutos meus, mas agora Israel não está gerando filho meu. Israel está gerando filho de prostituição. Mas eu ainda assim amo. Mas coloco o nome dessa criança de desfavorecida, porque eu quero que Israel entenda que eles estão também sem o meu favor agora. Eu não vou mais estender a minha mão para favorecê-los. Faz isso. Recolhe, dá o nome aí de desfavorecido. Aí, verso 7: porém a casa de Judá, da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, deu à luz um filho. Está vendo? E ela não dá de novo o filho para Oséias. É o filho de uma outra pessoa. E disse o Senhor a Oséias: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso
Deus. Gente, isso aqui tem a ver com Romanos 9. Quando o apóstolo Paulo vai dizer lá no capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, sobre os que não eram meu povo se tornaram meu povo, ele está fazendo uma menção do livro, da profecia de Oséias. Vocês querem ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Romanos 9. É nesse contexto que Paulo está dizendo aqui, ó. Ele está citando Oséias. Ó. Olha lá no finalzinho, o versículo 20. 9:20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem um moleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Paulo está falando aqui sobre a promessa, porque essa mensagem de Romanos está girando em cima da palavra do filho de Abraão, Isaac. Porque ele vai falar da promessa. Ele fala: ó, Isaac é o filho da promessa. Então o que ele está fazendo? Ele está aqui puxando a profecia de Oséias. Porque na profecia de Oséias, a nação de Israel é chamada de não meu povo. A nação de Israel é chamada de vaso de desonra. É isso que Paulo está dizendo. A nação de Israel é chamada de vaso de desonra. É o povo do não meu povo, né? Aí, inclusive, ele vai dizer aqui, ó: vasos de misericórdia Deus preparou. Aí, verso 24: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias, olha lá: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucedeu que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ó, de novo falando de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra. Ele não está falando de Judá, ele está falando de Israel. Ele não está falando que é o remanescente de Judá que será salvo, ele está falando que é o remanescente de Israel. O que ele está dizendo? O não meu povo da nação de Israel, das 10 tribos, que Oséias vai falar: esse povo aí, Deus vai quebrar a aliança com vocês, porque vocês não querem papapá, não é mais meu povo. E aí Deus dispersa entre as nações. Deus ainda fala: esse é o povo, ainda haverá remanescentes nele. Ainda há remanescentes nesse povo para salvar. Então a gente não pode dizer assim que Israel não foi ser salvo, né? Não foi salvo. Porque Deus fala assim: não, peraí, há o remanescente. Assim como, por exemplo, como Deus estabeleceu a nação de Judá para ser salvo, e nem todo judeu é salvo, e nem todo judeu será salvo, porque Paulo diz assim também que todo Israel será salvo, mas nem todo Israel é salvo. Por quê? Vamos dizer hoje que tem um judeu lá em Jerusalém que está vivendo um ateísmo, mentindo, roubando, matando, se prostituindo, adulterando, seja lá qual for o seu pecado. O que vai acontecer com ele? Se ele morrer hoje daquele ato, daquela vida de ateísmo, você acha que ele vai ter a vida eterna? Sim ou não? Não. Mas e a palavra que Paulo disse que todo Israel será salvo? Ora, Israel não estava predestinado à salvação?
segundo o apóstolo Paulo, você está entendendo que não é algo específico a pessoa, né? Porque há pessoas que serão salvas e pessoas que não serão salvas, dentro dos próprios escolhidos. Então Deus vai falar: Israel não é mais meu povo, os 10 tribos. Então, dentro desse contexto é que Paulo está dizendo. Ainda assim, verso 26, aliás, perdão, antes. Poxa, onde é que fala? Olha que virou, pastor. Oi? No verso 25 aí do Romano, ele cita Osés, né? Aí, o Senhor cita Osés, ele fala assim no 26: e no lugar em que disse: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos de Deus. Então, meio que é uma substituição. Estou querendo aqui fazer uma apologia à teoria da substituição, mas necessariamente os gentios foram chamados povo de Deus porque houve um endurecimento da parte de Israel. Nesse contexto é que Paulo está falando. Ele está falando que o povo estaria, mas aí ele está falando, na verdade, de uma conversão do povo. Porque ele vai continuar dizendo, ele não está falando aqui de uma substituição. Vamos dizer que vocês são a nação de Israel. Ele está fazendo uma ligação. Só que Oséias 2, essa palavra aí é filho da desfavorecida. Exatamente. Aqui é filho da prostituta. Exato. Então não é Israel, né? É Israel. Exatamente Israel. Porque Deus está falando que Israel é prostituta. Entendeu? E está gerando prostituição, porque Deus casou com Israel. Quando Deus faz uma aliança com Israel, é um casamento. Então, não são os filhos de Oséias, mas sim os filhos de Gomer. Exatamente. Aí são os filhos de Gomer são Israel. Não, na verdade, a própria Gomer é Israel. Os filhos dela são os filhos são os filhos de Israel. Na realidade, assim, para mim isso ocorreu agora. Porque, enfim, eu entendo que Oséias representa Deus e os homens representa Israel. É isso aí. É isso aí. Só que aí é o fato de que Gomer tem filhos que não são de Deus, são filhos mistos, na realidade, frutos exatamente como se fosse da prostituição de Israel. Mas ao mesmo tempo continuam sendo filhos de Israel. Não são filhos de Deus, mas são filhos de Israel. Seriam filhos de Oséias. Mas para mim, o Paulo está tentando aplicar esse texto, falando que é desfavorecida aí, a filha da prostituta, se refere aos gentios. Não. Tanto que isso vai no meu contexto. O contexto imediato, por exemplo, no versículo 24, está falando isso aí. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentro dos judeus, mas também dentro dos gentios. Ele faz essa pergunta para depois responder com o exemplo de Oséias. Não, primeiro vamos ver isso aí. Vamos deixar isso bem clarinho aí, porque está bem claro no texto, a gente vai mostrar. Ele fala de gentios aí, mas veja só. A ideia aqui é a mesma aplicação de Oséias, porque ele continua falando de Israel. Olha só. No verso 26, e sucederá que no lugar que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías, agora ele vai fazer a aplicação de Isaías, continuando ainda a mesma ideia. Ele não vai mudar agora de ideia. Não, mas aí a conjunção aí é administrativa, é mais relativamente a Israel, aí ele vai falar de Israel. Não, mais não. Deixa eu ver aqui no grego. Porque na minha tradução aqui está e também Isaías. Porque aí ele vai mudar de assunto. Não, ele vai mudar de assunto. Ele vai voltar ao assunto do começo do capítulo 9. Pois é, porque aí, ó, essa tradução aqui, ó. Porque, pastor, ele jogou uma pergunta no versículo 24 aí. Pois é, a palavra aqui no grego é, além do mais, relativamente a Israel. A palavra no grego é D, né? Pois é, esse D é além do mais. Pega aí na tua Bíblia e dá uma olhada aí no grego para você ver. Mas assim, eu acho que provavelmente pelo contexto. Na minha outra tradução. Está escrito aí que ela pode ser
tem a palavra relativamente a Israel. Se ele estivesse falando de Israel o tempo todo, ele estaria fazendo um pleonasmo, uma redundância. Mas, relativamente a Israel, o que está especificando? Não, aqui é o seguinte, aqui, ó, na minha outra tradução ele continua assim, ó. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque ele não está falando de Judá, ele está falando de Israel. Está falando da divisão, né? Do reino do norte e do sul. Ele está falando relativamente a Israel. Ele está falando ao reino de Israel. Então, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando e abreviando-a. E, como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Eis que põe em Sião a pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Então todo aquele que crê não será confundido. O que na verdade, e isso tem uma explicação bíblica muito legal para isso aí. Por que é que Paulo vai jogar o gentio nesse contexto dos filhos de Israel? E ele vai fazer esse paralelismo dos filhos de Israel com os gentios. Quando você tem aqui as 10 tribos sendo dispersas, é bom a gente lembrar que Deus fala o seguinte: eu vou dispersar as 10 tribos, porque as 10 tribos, e tem um porquê dessa dispersão, porque as 10 tribos fizeram alianças com os gentios. As 10 tribos se casaram com os gentios. E quando há esse casamento, quando há essa aliança, as 10 tribos se tornam então gentílicas. A ideia de Deus então é mostrar que as 10 tribos se tornam povo gentil. Entendeu? E aí o que vai acontecer? Deus vai então, você vai falar assim, assim como as 10 tribos se dispersaram, somente o remanescente será salvo. Então Paulo vai fazer esse paralelismo, ele vai falar que assim também os gentios poderão se tornar povo de Deus, poderão ser os remanescentes. Entende? Porque quando Deus quebra a aliança, quando Deus fala assim, não vou mais fazer aliança com Israel, ele fala isso. Mas Deus então quebrou a aliança aí, não tem mais aliança com Israel? Tem. Aí não parece um paradoxo? E quem não entende começa a ter uma confusão, porque uma hora Deus fala que não tem mais aliança, que não vai mais fazer aliança com Israel. Aí depois Deus fala assim: estabelecerei minha aliança eternamente com a casa de Israel. É o que o profeta Joel vai chamar de Efraim, a tribo de Efraim. Então a tribo de Efraim, ela é não somente as 10 tribos, mas é o não judeu. Paulo vai se referir ao gentio não somente como não Israel. O gentio é o não judeu. Por isso ele vai falar judeus e gentios. Ele não está falando em aspecto religioso. Mas assim, essa daí é a doutrina efraimita. O próprio judaísmo messiânico que é contra isso. E, por exemplo, Tiago, ele interessa as cartas, as 10 tribos perdidas. Deixa eu te falar, dos Efraim, essa não é a doutrina dos efraimitas, porque os efraimitas acreditam o seguinte: que as 10 tribos foram dispersas e as 10 tribos vão voltar. Quem se converte, na verdade, são as 10 tribos, não é o povo gentil, não é o não crente, não é o não Israel. Não é essa a doutrina que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando as 10 tribos foram dispersas para as nações, ela fez uma aliança com os gentios. Tudo isso se torna gentil. Porque o gentil aí não é as 10 tribos. O gentil é o não judeu. Entendeu?
Então essa é o Efraim. A igreja se torna o Efraim de Deus. E Judá é a tribo, é o povo de judeu. Diferente. Pastor, aqui em Romanos 11:26, quando ele fala que todo Israel será salvo, isso, ele dentro desse Israel mesmo, judeu, ou ele está usando a questão do gentil que foi enxertado? Aí ele usa o termo, exatamente. É essa a questão. Ó. As 10 tribos foram dispersas, fizeram Aí até esse contexto aqui, ele coloca bem claro que o judeu que não reconheceu o Evangelho, ele também não vai ser salvo. Então aí até aquela expressão que todo mundo usa aí, né? Israel de Deus, que nós somos Israel de Deus. Como é que é essa distinção aí? houve essa aliança dos povos com as 10 tribos. Que é que Paulo vai falar de gentil? O gentil é o não judeu. Quando ele fala todo Israel será salvo, aí você fala assim, vem cá, mas as 10 tribos vão voltar, vão voltar segundo a profecia. Mas não só ela vai voltar. A gente vai ver também as nações voltando. E aí é que está o detalhe da profecia que tem que ser observado. As nações voltam também. A gente não vai ter só as 10 tribos voltando. A gente vai ter os povos da terra voltando para o Senhor. Então aí você vai ter o contexto agora de todo Israel será salvo, que é o gentio e o judeu. As 10 tribos e os povos. Todo Israel será salvo. Entendeu? Aí vai ter a confusão de, não, então é a substituição. A igreja hoje que é o Israel de Deus. Não. O Israel de Deus são os gentios e os judeus. Esse é o Israel de Deus. Por quê? Porque houve essa aliança aqui. Gente, eu estou falando isso baseado na profecia de Oséias. E Paulo vai endossar isso que eu estou falando. Não sou eu que estou inventando isso. É Paulo que está falando. Entende? E aí você tem esse endosso. Porque senão vai ficar uma coisa muito... por exemplo, vai ficar aqui uma mensagem aqui e outra mensagem aqui. Aí parece que Deus quer uma aliança com Israel, mas aí diz que todos Israel vai ser salvo. Lá na frente Paulo vai falar. De Paulo, onde que Paulo tira isso? De onde? Qual é o fundamento para dizer que todos Israel será salvo? E aí, vai ou não vai? Entende? Aí fica essa dúvida. Porque um pouquinho antes, no capítulo 9, não, ele fala que não. Ele fala que somente os filhos da promessa que serão salvos. Aí no capítulo 11 ele vai dizer que a descendência de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó que será salvo. Aí você fala assim, Paulo está ficando doido, porque no capítulo 9 ele acabou de dizer que não era. No 11 ele disse que é, e aí? Então a explicação está lá em Oséias. Porque Oséias, ele não está falando para os gentios. Oséias está deixando uma mensagem para as 10 tribos. Ele está falando, vocês, Israel, 10 tribos, serão chamadas não meu povo, desfavorecida. Eu não tenho uma aliança com vocês. Mas depois Deus vai falar, eu vou fazer uma aliança final com Israel, uma nova aliança. Olha lá em Jeremias capítulo 33 para vocês verem. Aí você vai entender melhor. Olha o versículo 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que proferi ou cumprirei a boa palavra que proferi a casa de Israel e a casa de Judá. Uai, o Deus de Oséias disse que não iria fazer uma aliança com Israel mais. Aí depois ele fala que vai fazer cumprir a boa palavra que ele proferiu à casa de Israel. Aí Deus fala assim, naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente, e ela será chamada justiça nossa. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi sucessor, papapá. Aí o versículo 15
Tá, olha só. É bom a gente lembrar aqui uma coisa. Que como a casa de Judá, Deus sempre vai manter a aliança. Ele nunca vai falar para Judá: eu quero a aliança com vocês. Eu não vou estabelecer mais minha aliança com vocês. Deus vai falar isso com a nação de Israel, mas não com a nação de Judá. Então, com a casa de Judá, a aliança é mantida. Tá? Bora voltar lá para Oséias. Então, ó. Depois de haver desmamado, verso 8, a desfavorecida concebeu-lhe uma luz do filho. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Né? Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Olha o que Paulo está citando. Você viu como é que ele está citando exatamente o texto para Israel? Então não pode ser para gentio, porque a citação é Oséias. Não, pode sim, porque a gente tem várias interpretações proféticas que não tem como fugir. Tudo bem, mas você tem que partir do princípio. Tudo bem, mas a base de interpretação da hermenêutica é a partir do fato. Então o fato é o quê? Deus falou para quem? Para Israel. Então você tem que entender o seguinte: eu tenho que partir da interpretação da lógica do texto. Então diz o seguinte: para quem Deus falou? Para Israel. Ah, tá, eu posso fazer isso para mim? Aí você tem que ver. No caso, como Paulo está fazendo um contexto sobre Israel, para mim, o contexto de Paulo lá em Hebreus 9, não é Israel, você tinha 10 tribos. É Israel no mundo. Pois é, aí você vai ter que entender que esse texto também. Pois é, mas aí você vai ter que entender o seguinte: aqui, na verdade, como é um texto profético, então Deus também não está falando só para Israel. Aí você vai ter que ser flexível na profecia também. Não, o Zé está falando especificamente das 10 tribos. Sim, eu sei. Dele. Mas Oséias está falando para 10 tribos. Presta só, atenção: se Deus está falando para Oséias, texto específico para Oséias, e esse texto pode ser aplicado para o gentil amanhã, porque eu estou falando. Pode, é Paulo que fez isso. Tanto que ele fez isso para você fugir, para fazer o seu argumento fazer sentido. Aí você teve que no final aí dizer que as 10 tribos são gentis, coisa que nem Tiago, por exemplo, considera. Ele considera as 10 tribos perdidas como judeu. Israel. Pois é, mas Paulo vai falar de judeu e gentil. Entendeu? Onde é que estão as 10 tribos aqui, nesse contexto? Você acha que estão aqui ou estão aqui? Não, quando Paulo usa o termo judeu, ele está se referindo a todo mundo. Porque ele é pós-exílio em Babilônia, pastor. Eu sei. Então, assim, ele considera judaísmo pelo fato de nós só ter sobrado. Eu sei. Mas as 10 tribos. Ele não está falando de judeu como referente à tribo de Judá, ou como referente somente ao reino do sul. Eu sei, mas olha só. Você vai ter problema na interpretação do texto. Vai ter problema na interpretação do texto. Porque o que acontece? Paulo vai tirar essa palavra de Oséias e trazer para o povo em Romanos, baseado em quê? Você está entendendo? Qual é o fundamento dele para fazer isso? Agora, ele pode pegar isso, ele pode pegar a palavra de Oséias e falar: gente, está se cumprindo. Entendeu? Eu posso pegar a palavra lá que Deus falou para Israel, e aí Deus fala assim: olha, Israel, eu vou fazer tal, vamos dizer, eu vou estabelecer uma nova aliança com você. Está vendo? Deus vai estabelecer, assim como estabeleceu com Israel, Deus vai estabelecer também com. Eu não tenho autoridade para ampliar uma visão profética, uma palavra profética, sem fundamento bíblico. Eu tenho que ter base, senão Paulo está errando teologicamente aí, porque ele não tem um fundamento. Ele vai tirar isso de onde? Ele vai ampliar isso de um tipo como? Entendeu? Até porque ele está escrevendo a carta de Romanos, e a carta de Romanos, a comunidade vai ser muito bom. Então ele está escrevendo a Deus, irmão. Também, exatamente. Então ele não estaria escrevendo isso
solto, assim, se referindo a falar, isso no Antigo Testamento, a tudo no contexto que eles já têm acostumados, e aí eles citam Oséias. Porque a gente tem que ter o seguinte, eu tenho que saber de onde que está partindo a profecia. E eu tenho que saber qual é a base que está sendo tirada para isso. Então, por exemplo, Paulo, ele vai citar Isaías, ele vai citar Oséias, mas ele não tem autoridade de modificar a profecia. Ele não tem autoridade para isso. Ele teria que ter um fundamento para isso. Ele deveria falar assim, por exemplo, quando ele vai falar que o batismo de Israel é o batismo da igreja, ele vai usar o princípio da purificação e da lei do batismo e o batismo de João Batista, porque ele vem nesse contexto, gente. Ele não vai simplesmente chegar e falar assim, não, aquele batismo lá é nosso. Ele não pode fazer isso, a não ser que ele fundamente isso com uma base teológica. Entendeu? Ele tem que pegar outros textos bíblicos que casem isso. Então ele não pode, senão vai ser uma infidelidade à profecia. A profecia é para Israel. Então o que ele está fazendo? Há uma aliança de Israel com as nações, e é isso que Deus está falando. Vocês agora são não meu povo. E todo que é não meu povo não tem aliança comigo. E agora Israel não tem aliança com Deus, ele não meu povo. E aí Deus não tem aliança com Judá. Só que aí Deus fala o seguinte: se vocês se arrependerem, eu posso voltar atrás. Tanto é que as 10 tribos até hoje estão dispersas. Entende? As 10 tribos até hoje estão dispersas. É uma outra problemática. Porque se você tem as 10 tribos dispersas, quem é de fato gentil e quem não é? Né? Então, aí você abre realmente o leque para aquela ideia mesmo dos efraimitas serem as 10 tribos. Aí você abre o leque para isso, porque se Paulo está falando para gentil, então as 10 tribos serão salvas. Então, a gente aqui pode ser uma das 10 tribos. Aí essa palavra de Romanos 9 pode ou não ser para a gente. Se a gente for das 10 tribos, não é para a gente, porque a gente não é gentil. E aí não tem como descobrir. Então, como está todo mundo no mesmo pacote, as 10 tribos e os gentios, está todo mundo no mesmo pacote. Então a palavra é para todo mundo, entendeu? Não há uma separação aí. Está todo mundo no mesmo saco. Ele pegou assim o açúcar cristal com o refinado e misturou e falou, pronto, agora é tudo a mesma coisa. Mas porque até cientificamente mesmo, o que aconteceu foi isso mesmo, né? Se dispersaram, não que as 10 tribos foram exterminadas mesmo, elas se misturaram, né, com o povo aí, enfim. Com as nações da terra. E pode ter. E esse foi o motivo da dispersão. A ideia de Deus de dispersar o povo foi exatamente essa. Vocês estão iguais às nações. Por que ele fala isso na profecia? Ele fala assim, vocês estão vivendo como as nações, vocês estão fazendo aliança com as nações, então vocês são as nações. Então vão embora, misturem-se. Acabou. É isso que aconteceu. A rigor, assim, possível até, não sei se cientificamente seria possível, mas de todos os habitantes da Terra, de alguma forma, terem recebido algum DNA de Israel. Pode ser ou não. Aí, não no início, no início isso não seria possível. Eu digo assim, talvez até no tempo da segunda vida de Jesus, talvez essa mistura seja tão grande, essa miscigenação seja tão grande que todos os moradores. E aí, é bom a gente lembrar o seguinte, que a aliança, como Deus joga as 10 tribos para as nações, a aliança é feita para qualquer um. Aí tem sentido a igreja recuperar as suas promessas, porque a igreja não é aliançada pelas 10 tribos a Deus. Ela é aliançada pela casa de Judá. Assim como as 10 tribos também precisarão voltar para Deus pela casa de Judá, por Cristo Jesus. Entendeu? Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, agora, a salvação, a forma de se aproximar a Deus, é através da aliança que Deus tem com a casa de Judá por meio de Cristo Jesus. Na verdade, Judá seria esse filho legítimo de Oséias. O filho legítimo de Oséias, não sei se vocês lembram, mas seria o filho legítimo de Oséias. Os outros filhos seriam os filhos de
houve uma miscigenação de gentios, e se torna gentios por consequência. Por exemplo, Paulo, lá em Romanos 9, 6, ele fala: nem todos de Israel são verdadeiramente parte de Israel. Então, essa questão de que não são um povo chamado. É por isso que o versículo 11, olha lá o versículo 11 que passa. Olha o que ele fala: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Está vendo? Eles subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã favor. Então agora é um líder que vai juntar esse pessoal todo, que é uma só cabeça, que é Cristo. A profecia trata de toda essa... Puxa vida, gente, já acabou o tempo. Eu ia ainda falar de... Porque essa profecia de Isaías, de Oséias, ela vai ter o seu fundamento em Joel e Amós. Amós, então, é fabuloso. Só que eu não tenho tempo para trabalhar com isso mais. Acabou. Né? As profecias, mas nem esses textos. Eu tenho aqui alguns. Eu tenho aqui eu vou tirar uma cópia dessa apostila para vocês, dessas 3 lições, e vou passar para vocês, porque não eu tenho de passar tudo, né? E aí eu passo para vocês depois, tá bom? Tema, né? Vamos lá. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer.